assunto doce, né? Açúcar, diabetes, mitos ou verdades. Vamos logo para mais uma questão. É mito ou é verdade? O que você acha? Olha só, quem tem diabetes não pode comer arroz e feijão? Isso é mito ou é verdade? Suspense, doutor Alfredo responde, doutor João Salles também. É mito ou é verdade? Olha aqui, Fernando. O Fernando vai lembrar. O primeiro programa que nós tivemos aqui no Bem-Estar já faz um tempão, né? Não sei. Quase dois anos. Quase 2 anos. E aqui foi o primeiro programa, Salles, e nós enaltecemos o arroz e feijão. Exatamente. E a mensagem é: coma arroz e feijão. Diabético, assim como não diabético, coma arroz e feijão. É uma mistura ótima. Deve comer, não é que não pode, deve comer. Existem poucas combinações tão perfeitas quanto o arroz e feijão. Isso mesmo, brasileira, né? Ótimo. Um prato brasileiríssimo. Bom, mais questões aqui para serem levantadas. Mito ou verdade? É verdade ou não? É mito. Quem tem diabetes precisa se alimentar de forma diferente. Isso é uma verdade ou não? Isso é um mito? O que será? Qual é a resposta para essa pergunta, doutor João Salles? Sabe por que é mito, Fernando? Porque quem tem a dieta correta, a dieta adequada, não é um privilégio de quem tem diabetes. É um privilégio de todo mundo. Então, na verdade, é o contrário. Quem não tem diabetes deve se alimentar como uma pessoa que tem diabetes. Comer equilibrado, evitar doce, evitar gordura, fazer atividade física. Nós estamos falando de dieta, mas coloco sempre atividade física junto, porque isso é importante. Porque isso é fundamental, não é privilégio. E é isso que faz com que o paciente que tem diabetes viva mais. Porque ele faz tudo aquilo que nós deveríamos fazer. Então, não é privilégio. O diabético não tem que comer diferente. Nós é que temos que comer igual a quem tem diabetes. Isso que é fundamental. E para sempre, é um projeto de vida, não é um projeto de 1, 2 meses, de 1 ano. Projeto de vida, né? Isso. Agora tem gente querendo participar conosco pela internet. Pergunta da internet: quais os sintomas da diabetes? É o José, de Feira de Santana, na Bahia, doutor Alfredo. Pois é, José. Se o indivíduo tem um diabetes que a gente chama de descompensado, quer dizer, o açúcar dele está muito alto, o que vai acontecer? Ele vai urinar muito, ele vai beber muita água, ele vai emagrecer, ele vai ficar cansado e tudo mais. Mas hoje em dia isso está menos frequente. Exatamente. Antigamente era... Ou então as formigas, você lembra? Você faz xixi e aí as formigas vão atrás aqui do xixizinho porque tem muito açúcar e tudo mais. Mas hoje em dia, a maioria dos indivíduos que têm diabetes tem a doença diagnosticada por um exame de sangue. Então, frequentemente, eles não têm sintoma nenhum. E, às vezes, esse é o problema, né? O indivíduo não tem sintoma, não sabe que tem e vai descobrir que tem diabetes mais tardiamente. E é por isso que os indivíduos tinham complicações que cada vez são menos frequentes. Hoje em dia, a maioria dos casos não tem sintoma. No máximo que eu penso, João, não sei o que você pensa, você pega um paciente que tem um açúcar um pouquinho alto, ele começa a contar que ele está urinando um pouquinho mais à noite. Doutor, eu estou realmente urinando um pouquinho mais, mas no mais, nada. Tontura? Não. Nada. Não, nada disso, disso. E esse é o grande problema do diabetes, é uma doença que não dá sintomas, assintomática. Por isso que 50% das pessoas que têm diabetes não sabem que tem. Isso mesmo. Então, qual que é a dica para o pessoal de casa? Se você tem um familiar com diabetes, isso, e se você está acima do peso, principalmente na cintura, que nós já falamos várias vezes aqui sobre a cintura, procure seu médico, faça um exame de sangue para saber sua taxa de glicose. Porque se você diagnosticar cedo, você trata cedo e você tem todo aquele benefício que a gente sempre fala do controle do diabetes. E um aviso: se a mulher está grávida, ela tem obrigação de dosar seu açúcar. Exatamente. E de ver seu controle para ver se ela não tem o que a gente chama de diabetes gestacional, que é uma coisa que afeta muito, é muito frequente. Muito frequente. 15% das grávidas têm isso aí, afeta a criança e afeta a paciente. Agora, quem tem, claro que primeiro é fazer esse exame, né? Se tem algum caso na família, pai ou mãe, uma questão muito importante. E quem tem já o problema diagnosticado, tem que usar esse kit aqui que é distribuído no Sistema Único de Saúde. Que kit é esse, doutor? Esse kit é um kit que tem um glicosímetro, tá? Que deve ser feito principalmente para aqueles pacientes que têm diabetes e usam insulina. Isso mesmo. Certo? Isso aqui é fundamental para que use insulina, para que a gente possa calcular qual é a dose de insulina que esse paciente vai usar.
Quem tem diabetes, mas não usa insulina, não precisa fazer isso diariamente. Pode ser feito isso de uma maneira mais espaçada, uma vez por semana, por exemplo, medir antes e depois da refeição, para informar o médico se esse tratamento está adequado ou não. E é um exame rápido. Reforçamos, desculpe te interromper, Fernando, viu? Eu nunca faço isso, mas enfim, perdão. Reforçamos que isso, teoricamente, está sendo distribuído na rede pública, assim como alguns remédios básicos. Tem que ser distribuído e é distribuído. Eu sei que algumas regiões têm carência, mas isso é questão de se regularizar. Eu ia dizer exatamente isso, tá vendo? Mas eu A gente falei na tua combina, frente, eu a gente sabia. combina igual arroz com feijão. Eu ia dizer exatamente isso, Você o doutor que é? O Alfredo. feijão ou o arroz? É mineirinho, feijão. Eu também combino assim com a Mariana. Isso não é não é uma prerrogativa, doutor Alfredo. Bom, então falávamos disso, né? Então, é importante para que o paciente tenha ideia de como está o tratamento dele, porque não adianta você iniciar um tratamento do diabetes e depois esquecer de fazer o controle. É. E esse é o grande problema. O paciente começa um tratamento, depois some do médico. Pra você ter uma ideia, ele demora em média 38 meses para usar um segundo medicamento. Isso é errado. Isso deve ser feito em 4 a 6 semanas. Então, o tratamento do diabetes é sério e deve ser feito de uma maneira correta e estrita, junto ao médico. Eu já comentei aqui que tem gente que fala assim, eu estou mais ou menos diabético. Então não precisa ter um tratamento? Não, isso é bobagem. Tem gente que chega e fala assim, meu diabetes está mais ou menos, meu açúcar está 180, porque açúcar normal em jejum é até 100. O sujeito tem 100, mas não está muito ruim. Está muito ruim. Tá, claro, alguns pacientes até não conseguem baixar muito mais que isso, também não é, mas está muito ruim. Você tem que tentar controlar o melhor possível. Ou então se preocupam pelo fato, eu já estou tomando o remédio. E esquece da dieta, lembra da cadeira com 4 pernas? Esquece da dieta e esquece do exercício físico. Ganha peso, piora o diabetes. Quem tem diabetes não pode ser obeso. Porque a obesidade piora o diabetes e piora o tratamento do diabetes. Eu tenho que usar muito mais medicamento para quem tem obesidade comparado com quem não tem. Bom, e essa dieta, essas recomendações servem também muito bem para quem não tem diabetes e principalmente não quer ter nunca. E sendo assim, a gente fica por aqui tomando um cafezinho, porque a gente vai assistir agora a Fátima Bernardes. Temos um encontro com a Fátima Bernardes. Muito obrigado, doutor Alfredo. Foi um muito prazer. obrigado, doutor João. Muito obrigado pela sua companhia. Amanhã a gente está aqui. Amanhã é quinta-feira. Estamos te esperando. Até mais.